Boa tarde, bom dia, boa noite, sejam mais que bem-vindos à primeira rodada de conversas de cocriação do Missangário. O Missangário vai ser, porque ainda não é, uma plataforma rizomática, descentralizada, P2P e ligada à cultura do comum, do Commons. Vai ter essa primeira rodada de conversas, vai ter mais uma dia 28 e outra dia 5 de dezembro. No dia 12, a gente vai estar fazendo, literalmente, a codagem da plataforma. A primeira coisa que eu queria dizer é que, quando a gente fala do Commons, da cultura do comum, as pessoas, normalmente, elas confundem com a coisa pública, né? Ou, muitas vezes, acham que é alguma coisa ligada ao terceiro setor, alguma coisa ligada a ONGs, né? Alguma coisa ligada a ativismo, né? Ou a militância político-partidária, ou coisa do gênero. Bem, não é nada disso. O comum, ele está presente em tudo, tá, gente? Pode-se dizer, inclusive, que o comum é a nossa própria manifestação de consciência. O conceito de comum é um conceito do século XX. Ninguém falava a palavra commons ou comum, né, na Idade Média. Todo conceito que foi desenvolvido em torno do comum, tá, gente? Ele foi desenvolvido a partir de uma ótica antropocêntrica, a partir da ótica da nossa espécie. Nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês aqui agora as definições que a P2P Foundation, que foi cofundada por um grande amigo meu, que é o Michel Bowens, e eu vou ler esse material aqui, mas a observação que eu faço é isso aqui, ó. Esse FAQ sobre o comum, né, ele foi todo desenvolvido sobre uma ótica antropocêntrica e civilizatória, centrada a partir da perspectiva da nossa espécie. Ou seja, ele não está centrado a partir da perspectiva da vida desse planeta. Quais são os comuns? Os comuns são nossa riqueza compartilhada, sem a qual as pessoas não podem sobreviver e prosperar. Essa riqueza é composta de bens comuns que herdamos ou criamos. Temos o direito de usar e temos a obrigação de restaurar e repassar aos nossos filhos. Existem diferentes tipos de comuns? Sim, existem vários tipos de bens comuns. Quais são alguns exemplos de bens comuns? Social, cultural e intelectual. Então vamos lá, ele listou, né? Está listado lá na wiki da P2P Foundation. Cultura e tradições indígenas, sistemas de apoio à comunidade, bairros, conexão social, associações voluntárias, relações de trabalho, direito das mulheres e crianças, vida familiar, saúde e educação. Qual é a inter-relação entre esses vários bens comuns? O que distingue os bens comuns dos bens públicos e privados? Todos os bens comuns devem ser gerenciados? O que nos impede de ver ou compreender imediatamente nossos bens comuns? Uma vez que os bens comuns não fazem parte de nosso enquadramento de referência ou visão de mundo modernos, a sociedade está tentando compreender seu significado. Embora frequentemente os percebamos, perdemos a linguagem específica para reconhecer e definir nossos bens comuns tradicionais. A gente está ainda nessa ideia da perpetuação da raça humana e não uma percepção da vida como um todo, né? A gente está começando a se dar conta, né, de que nós fazemos parte da natureza, né? De que a natureza não está à nossa disposição, de que o planeta não está aqui para nos servir. Vira cada um no seu quadrado e a partir dali começa essa ilusão de bem, né? Então, acho que a questão é a forma com que a gente tem valorizado as coisas dentro da nossa sociedade. Muitas vezes a gente está sendo racista, homofóbico, classicista e não está percebendo. Todo esse papo aqui é também sobre, não vou dizer que ele é unicamente, mas ele é também muito num lugar mais profundo de a gente aprender a se relacionar. Eu acho que esse ambiente ele precisa disso, né? De privilegiar essas trocas. Não são trocas econômicas. E a gente se reconhecer num lugar de violência quando eu me olho só como um consumidor e um produtor e
é um lugar absurdo, e quando eu uso o arcabouço cultural para fazer isso, particularmente é uma dor muito profunda para mim. Há um silenciamento da parte não conveniente, não confortável do eu. Eu acho que existem as duas realidades. Acho que se a gente não tivesse a fim de debater o que é incômodo, a gente não estaria sequer aqui hoje. Então, entender essa relação. Porque não é só um ouvir, eu vou ouvir o outro porque é bacana deixar o outro falar. Eu vou ouvir o outro porque o outro falando sou eu me ouvindo, porque eu sou também parte desse outro, né? Essa navegação que a gente vai fazendo entre as pessoas, em que a gente percebe que nós estamos conectados, e aí a gente reduz essa diferença. A gente respeita a história de vida de cada um. A gente precisa buscar um novo aterramento, um aterramento que permita fazer uma transcendência, né? Descolonizar, uma transcendência onde descolonize, onde cocrie um outro olhar, né? Uma outra forma de conviver e de estar entre nós e com todas as outras formas de vida, né? Desse planeta maravilhoso. Todo mundo que já se conectou com a gente aí, com a Ajuda Vai Ter, sabe que isso é uma busca eterna nossa, né? De ressignificar o contato, né, das nossas relações. São os participantes daquela cultura que conhecem, que detêm os meios de produção, que se entendem enquanto sujeitos daquela cultura, né? Então acho legal a gente colocar isso. Então o índio é cultura comum, então eu posso chegar lá e pegar os grafismos e usar e ponto, acabou. Não é bem por aí, e não é essa a ideia, por exemplo, da plataforma. Tá na hora, eu acho que da humanidade parar com essa história dessas relações de colonizar o outro, né, e não somar. E transcender esse conceito também de bem, inclusive do bem comum. Eu acho que tudo isso que vocês acabaram de falar conversa com esse comum que está emergindo, tá, gente? Todo esse processo de descolonização, todo esse processo de desconstrução desses hábitos, como é que se vem de forma emergente pensando a cultura comum a partir da segunda década desse século XXI gregoriano que a gente está vivendo, né? As sociedades que nós existimos hoje e que intitulamos toda a sociedade de civilização, toda a existência dessa sociedade foi feita em cima de uma lógica de sistematizações, né? Sistematizações essas que tinham uma relação de exploração e colonização. São duas coisas que estão conversando junto na sistematização das sociedades que nos tornamos ao longo do tempo, né, como civilizações. A natureza desse planeta, ela é complexa, ela tem múltiplas dimensões, ela não é só aquilo que nós enxergamos. Então, o tipo de comum que vem emergindo da segunda década para cá é um comum que leva em consideração a manifestação da complexidade da natureza, leva em consideração a emergência das coisas, leva em consideração a temporalidade das coisas, leva em consideração o momento a momento de como as coisas vão mudando. Existe uma forma de compreender o commons hoje, o comum, que não está mais ligado a essa forma mais convencional que eu acabei de ler para vocês, que está lá no Wiki, né? Você vai ver que já existem artigos, né, mais atuais e contemporizando essa perspectiva do que é privado, do que é íntimo, do que é público, qual a relação do que é privado, do que é íntimo, do que é público, com essa dinâmica de você se enxergar como um consumidor, né? Você hoje já tem toda uma outra dinâmica de comum que é muito orgânica. E a Web3, né, essas novas internets que estão surgindo aí, ela conversa com essa complexidade, com esse orgânico, com esse impermanente, com essa mudança constante. Então, o glocal é um terreno fértil para ser cocriado e para ser ressignificado. É a nossa forma de ser e estar, a nossa forma de viver. É no glocal que a gente ressignifica o que é considerado convencionalmente como privado, por exemplo. É no glocal que a gente consegue ressignificar o que a gente considera como dinheiro, né? Os recursos, os chamados recursos fiduciários, recursos de moeda fiduciária. É no glocal que a gente ressignifica o que é riqueza. Para a gente entender, o próximo
próximo papo foi essencial a gente falar um pouquinho sobre o que é o comum, né? E aí eu vou só fazer uma distinção aqui de que comum não é público, né? Não necessariamente é público. Então, bater nessa tecla, tudo que é público é bem comum, mas nem tudo que é comum é público. Né? Ou seja, a gente está literalmente dando um passo gigante para criar um tipo de commons, um tipo de comum que conversa com a complexidade, que é descentralizado, que é rizomático, né? Que preserva a integridade daquilo que você gera como valor na forma de conteúdo, né? Onde você tem a total liberdade de estar dizendo de que forma você vai compartilhar esse conteúdo, de que forma você gostaria de gerar riqueza com esse conteúdo. Né? Algo que não acontece hoje, como vocês sabem, com as plataformas que estão aí, no Facebook, Twitter e lá por diante. Acho bem importante a gente estar começando a conversa sobre essa plataforma, falando sobre o que é comum, porque a ideia é que ela seja, como o Vinícius falou aí, uma plataforma comum, mas o comum desde o seu pensamento, desde o seu desenho, né? Que ela seja criada coletivamente, que ela não seja só um produto comum, mas ela seja um processo comum, né? Para que essa construção reflita lá na frente numa plataforma realmente aberta, realmente inclusiva.